Pessoal, depois desse vídeo interessantíssimo que vocês acabaram de assistir, sobre todos os tipos aí de equipamentos aí do setor de açougue, agora, pessoal, iremos falar no módulo 4. O módulo 4 fala de EPI, equipamento de proteção individual, ergonomia, que fala da postura, como a gente deve trabalhar de acordo com a ergonomia e procedimentos aí em caso de acidentes. Vocês sabem quais são os EPIs utilizados no setor de açougue? Vocês sabem qual é a postura correta, o que fazer em caso de muito tempo em pé ou muito tempo sentado? E vocês sabem, né, o que fazer em caso de um acidente de trabalho? Então, pessoal, além da segurança nas máquinas e equipamentos, sua proteção pessoal, a proteção de vocês, a postura correta e o conhecimento sobre como agir em caso de emergência são fundamentais e importantíssimos aí para o ambiente de trabalho seguro, sem nenhum tipo de acidente, certo? Então vamos conhecer agora o módulo 4, que é importantíssimo para que vocês coloquem em prática e absorvam ainda mais esse conhecimento referente ao treinamento da NR12 focado no setor de açougue. Pessoal, falando dos equipamentos de proteção individual que existem ali para o setor de açougue, quero perguntar para vocês também por que realmente existe a palavra individual. Por que equipamento de proteção individual? Quero que vocês pensem e respondam para mim por que existe a palavra individual aí nos equipamentos de proteção. Primeiro, 30 segundos, tá? E vocês vão pensar e logo em seguida a gente vai debater sobre isso. Pessoal, depois dos 30 segundos referente a esse pensamento, esse debate sobre equipamento de proteção individual, por que existe a palavra individual, quero deixar claro para vocês uma informação importante. Individual porque cada um tem que ter o seu e não pode de forma alguma compartilhar para evitar aí contaminações ou até problemas, né? Porque cada equipamento é ajustável de acordo com o corpo de cada colaborador. Então é importantíssimo utilizar aí cada um o seu equipamento e não compartilhar de forma alguma. É proibido compartilhar aí o EPI durante a jornada de trabalho, tá? Cada um tem que ter o seu EPI. Quando a gente fala dos equipamentos de proteção individual do setor de açougue, a gente lembra muito, né? Em primeiro lugar, como vocês podem ver na tela, das luvas de malha de aço. Então, as luvas de malha de aço são proteção contra cortes durante o manuseio de facas. Então, elas são importantíssimas para que vocês utilizem aí durante o manuseio de facas e objetos pérfuro-cortantes. Não pode, já que eu fiz aquela pergunta, não pode utilizar em serra-fita, em moedor de carne e também amaciador de carne, tá? É importantíssimo aí evitar o uso da luva durante a operação desses equipamentos, tá? Aventais de proteção. Então, os aventais, ele previnem cortes e protegem aí contra os respingos de sangue, gordura e também da operação com água durante toda a jornada de trabalho aí no setor de açougue. E os calçados de segurança, que são aquelas botas brancas antiderrapantes e resistentes a perfurações aí por queda de objetos cortantes ou pérfuro-cortantes. Então, é importantíssimo utilizar todos esses EPIs para que a gente se proteja contra os riscos, né? Que estão suscetíveis aí a ameaçar a nossa segurança, a segurança de vocês aí durante toda a jornada de trabalho, tá? Então, existe também o uso correto dos EPIs. Por que é importante a gente usar corretamente o EPI? Outro questionamento que eu quero fazer, que vai aparecer aqui na tela e quero que vocês debatam entre si para que a gente possa absorver ainda mais a importância do uso de equipamento individual durante a jornada de trabalho. O EPI, presta atenção na pergunta. O EPI evita acidentes ou não? O EPI evita acidentes ou não? Quero que vocês pensem, respondam, para que a gente possa aprimorar ainda mais e absorver ainda mais os nossos conhecimentos aí na NR12 focado no setor de açougue, tá?
Pessoal, para quem falou que o EPI evita acidentes, eu também concordo. Para quem falou que ele não evita, mas minimiza, eu também concordo. O importante, pessoal, é que vocês usem o EPI aí durante toda a jornada de trabalho de vocês, tá? Não trabalhem sem EPI de jeito nenhum. Por isso que tem o uso correto dos EPIs e existem aí algumas regras essenciais, como por exemplo, verifique sempre a integridade do EPI antes de usar. Verifique se está em boas condições, se tem as travas corretas, se está protegendo durante toda a jornada de trabalho aí no setor de açougue. Outro exemplo dessas regras essenciais referente aí ao uso correto dos EPIs. Use durante toda a jornada de trabalho. Tem que usar sempre durante toda a jornada de trabalho. Não deem brechas para o acidente retirando o EPI porque acha que é rapidinho. Quando vocês retiram a luva de malha de aço para cortar ali uma carne que o cliente pediu, vocês estão dando brecha para acidentes, para cortes nas mãos e possivelmente aí amputações ou até perder movimento das mãos ou dos membros aí dos dedos, tá? É importantíssimo aí não dar brecha para acidente e utilizar o EPI sempre, principalmente a luva de malha de aço, na operação com facas ou objetos pérfuro-cortantes, tá? Mantenha sempre o EPI limpo e bem conservado, porque EPI limpo e conservado ele tem uma eficácia maior, tem uma durabilidade maior, então é importantíssimo. Vocês são responsáveis aí por guardar e conservar os EPIs de vocês em local adequado para evitar esse gasto aí abusivo com o EPI, que não é barato. Pessoal, quero deixar claro para vocês, o EPI não é barato e vocês precisam utilizar sempre. Então, esse investimento que a empresa de vocês está fazendo no treinamento que vocês estão assistindo agora, no fornecimento de EPI, colocando a Inovace, que é referência aí no cuidado da saúde e segurança dos colaboradores, então precisa que vocês valorizem, porque não é barato. É um investimento alto, porque a vida de vocês é prioridade para nós. A segurança de vocês é prioridade para nós aqui da Clínica Inovace, é prioridade para a empresa que você trabalha e é prioridade principalmente para você e sua família, tá? Outro exemplo aí dessas regras essenciais sobre os EPIs é guardar adequadamente aí após o uso, que é importantíssimo guardar no local adequado para evitar perder ou danificar o EPI. Caso o EPI de vocês tenha algum problema, rasgue, danifique, precisa solicitar imediatamente a substituição quando eles estiverem danificados, mas não podem trabalhar com EPI danificado e não pode trabalhar sem EPI. Então é importantíssimo aí que vocês utilizem o EPI sempre, tá? Outra coisa que a gente falou sobre o questionamento equipamentos de proteção individual, porque a palavra individual é porque a gente não pode compartilhar EPIs pessoais, cada um tem que ter o seu. Então, pessoal, essas são as regras essenciais aí sobre o uso correto dos EPIs, certo? Dúvidas? Tranquilos até agora? Já que a gente falou, pessoal, dos EPIs, vamos agora assistir um vídeo importantíssimo falando de todos os EPIs e a importância de cada um deles durante a execução das atividades, porque é importante usar o EPI e porque é importante a gente conservar e guardar os EPIs para que ele tenha uma vida útil aí muito mais longa, tá? Assistam esse vídeo que é muito importante para que a gente consiga fixar ainda mais esse conteúdo da NR12 na mente e colocar em prática tudo que a gente aprendeu até agora, certo? Presta atenção no vídeo e logo em seguida a gente vai falar sobre a ergonomia aí no setor de açougue, certo? Presta atenção! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os EPIs para açougueiro. É uma atividade bem interessante, né? E que existem alguns EPIs um pouco peculiares em função de serem um pouco diferentes do habitual para outras funções, tá certo? Vamos começar direto pela proteção das mãos. Quando vocês forem, por exemplo, no açougue, vocês vão notar que o açougueiro, quando ele estiver realizando uma desossa, por exemplo, ele pode estar utilizando uma luva de malha de aço inox. Que nem essa da foto aqui, ó. O que essa luva faz? Ela protege a mão que está segurando a peça, justamente para o trabalhador não realizar nenhum corte na mão, nos dedos, enfim, porque as facas costumam ser muito afiadas, certo? Outra luva também bem parecida com essa são as luvas com fio de aço. As luvas com fio de aço são luvas que possuem um microfio ou vários microfios de aço revestidos, né? Também utilizados em atividades de açougueiro ou de restaurantes, mas que também são interessantes de se citar, tá certo? Um outro item muito importante para o açougueiro é o que? A bota de PVC.
Esse trabalhador, ele costuma estar inserido num ambiente que tem muita gordura animal, né? Sangue e algumas outras sujidades. E a bota de PVC branca em específico, André, é branca por causa do ambiente. Sim, mas ela tem uma função extremamente interessante. A bota de PVC branca, né, especificamente falando, ela possui alto teor de nitrila. O que isso significa? Que ela vai ser mais resistente a sangue, mais resistente à gordura, né, e mais resistente à sujidade, além de ser impermeável. Então esse trabalhador fica um pouco melhor protegido do que se estivesse com calçado de segurança comum, certo? Um outro item bem importante é o avental. Para o açougueiro, ele normalmente vai utilizar um avental impermeável, ok? Aquele avental branquinho que vocês devem ter visto em algum lugar já. Mas existem algumas atividades ou algumas etapas lá do processo de desossa em que esse trabalhador precisa realizar a desossa de uma peça inteira, por exemplo. Então existe também avental de malha de aço. É o mesmo material daquela luva de malha de aço inox, só que cobre toda a região do tronco, tá certo? Um outro item importante para o açougueiro, né, é um respirador ou máscara. É interessante falar que eles normalmente estão utilizando ou a máscara descartável ou o respirador descartável, tá certo? Justamente pela questão da contaminação e tudo mais. Agora, por que a questão do branco? Bom, gente, o branco é justamente pela questão sanitária. É exigido, né, que nesse tipo de atividade se utilize itens na cor branca, certo? Vocês vão ver que existe, inclusive, que faz parte do uniforme, aquele gorrinho, aquela touquinha branca, né? Tá certo? Então, esses são os EPIs para açougueiro mais comuns da gente observar no nosso dia a dia. Para sua função, aqui no açougue, alguns cuidados são importantes. Proibido o uso de adorno, anel, aliança, colar, nada. Te apresentarei alguns equipamentos de proteção. A bota, e é importante que ela esteja sempre limpinha. Calça por dentro. Luva nitrílica, ela te acompanhará no momento da limpeza. Máscara, touca. Todas as vezes que for fazer atividade dentro da câmara fria, antes de entrar, coloque a japona, porque ela te protegerá do choque térmico. Ao sair, coloque-a no lugar correto. Aqui nós temos o avental e luva malha de aço. Lembrando que a luva é em uma mão só, porque a outra estará segurando a faca. Todas as vezes que for realizar a desossa, é importante já todo o equipamento de proteção. Pessoal, depois de vocês assistirem esse vídeo muito importante, interessantíssimo sobre os EPIs do setor de açougue, para reforçar ainda mais esse nosso conhecimento no nosso treinamento de NR12, a gente vai falar agora de ergonomia no setor de açougue, que é um tema pouco discutido, que as pessoas não entendem que a postura, que a ergonomia é importantíssima aí para que vocês consigam ter uma vida saudável. Para que vocês consigam ter uma vida saudável, vocês não desenvolvam aí doenças ocupacionais aí referente à ergonomia no setor de açougue, tá? Quando a gente fala de ergonomia, a gente lembra, pessoal, vocês lembram, eu lembro, de postura correta. Então a gente precisa manter a coluna reta, ombros relaxados e trabalhar na altura adequada aí para evitar inclinações. Outra coisa também, levantamento de peso. Dobre os joelhos, mantenha a carga próxima ao corpo e evite torções durante todo o levantamento. E não façam força com a coluna e sempre com as pernas, tá? Se não der conta de levantar sozinho, chame alguém para ajudar ou utilize qualquer equipamento para poder ajudar e facilitar ali no levantamento desse peso. Mas jamais coloque em risco aí a coluna, a saúde da ergonomia de vocês, tá? Outra coisa importantíssima, pessoal, é pausas. Outra coisa importantíssima, pessoal, são as pausas. Façam pequenas pausas aí durante o trabalho para se alongar, especialmente aí em tarefas repetitivas. É importantíssimo fazer pausa, se alongar e até mesmo alternar a postura para que vocês não tenham problemas aí perante a ergonomia ou desenvolva aí doenças ocupacionais quando a gente não leva a ergonomia a sério aí no setor de açougue, tá? Já que a gente falou de ergonomia, vamos assistir um rápido vídeo sobre a importância da ergonomia
no setor de açougue e a importância da ergonomia aí para evitar doenças ocupacionais durante a jornada de trabalho, tá? Assistam o vídeo e logo em seguida vamos aprender e vamos falar sobre os procedimentos em caso de acidente. A indústria de proteína animal tem focado cada vez mais na importância com os cuidados ergonômicos. A alternância de posições de trabalho e o uso de ferramentas ergonômicas disponibilizadas pelas empresas são fundamentais para você, trabalhador, que precisa estar constantemente com uma postura adequada. Falar de ergonomia também é falar de segurança e saúde. Neste episódio você vai conhecer os procedimentos de ergonomia, alternância postural e ajustes ergonômicos. Cada atividade possui movimentos e posturas necessárias para a sua execução, e você precisa conhecer e praticar todos eles. A análise ergonômica do trabalho estuda e determina a maneira mais confortável e segura de se trabalhar. Outra recomendação muito importante: preste atenção à sua postura a todo momento. Mantenha a coluna ereta e procure não se curvar. Tenha também todo o cuidado com os movimentos que você fizer. Utilize as plataformas e as demais ferramentas disponibilizadas pela empresa para que você realize todas as suas atividades dentro do recomendado pela ergonomia. Dentre os procedimentos indicados, também estão as pausas durante o expediente, que têm que ser seguidas conforme orientado pela equipe de segurança e saúde do trabalho. Elas são importantes, entre outras finalidades, para que você descanse a musculatura. Siga sempre os procedimentos e, em caso de dúvida, não se acanhe. Procure imediatamente seu supervisor ou equipe de segurança e saúde do trabalho. Eles estão aí para lhe ajudar. Trabalhar em um mesmo setor, uma sala de espostejamento como esta, por exemplo, não significa manter sempre a mesma posição de trabalho. Alternar posturas de trabalho é muito importante. Por isso, a equipe de SST estabelece rodízios e você deve variar as atividades em pé e sentado sempre que necessário. Se a sua função exigir que você fique em pé, você pode variar a postura utilizando, por exemplo, barras e plataformas para alternância dos pés. Conheça bem os dispositivos ergonômicos e, é claro, faça uso deles. O objetivo dessas ferramentas é proporcionar mais conforto para você e ajudar a preservar a sua saúde. Os assentos e os postos de trabalho foram desenvolvidos para proporcionar a melhor postura para você, assim como a melhor mobilidade e variabilidade, ou seja, a possibilidade de adotar diferentes posturas. Eu estou aqui com Elisandra Fonseca, ergonomista, e ela vai passar algumas orientações para você. Elisandra, quais são as variáveis que influenciam nesse processo ergonômico? Elas variam de acordo com a função, a atividade executada, a altura do trabalhador e a altura do seu plano de trabalho. Pois então, se temos trabalhadores mais altos, deveremos adequar o posto de trabalho de acordo com a sua altura. E se tivermos trabalhadores mais baixos, com o posto de trabalho um pouco mais alto, deveremos adequar através de plataformas que poderão ser cedidas pela equipe de segurança e saúde do trabalho. Os assentos ergonômicos devem ser utilizados sempre que a tarefa permitir. Eles são ajustáveis para que você posicione conforme a sua necessidade. E ainda tem encostos para a coluna. E algumas condições de trabalho exigem assentos com apoios mais longos para os pés. E existe alguma altura específica para esses trabalhadores que vão realizar determinadas atividades? Sim, essas alturas devem ser sempre muito bem respeitadas. Uma dica bastante útil seria aproximadamente na altura do cotovelo estar o posto de trabalho onde ele vai exercer a sua tarefa. Pois então, se eu trabalho em pé, eu devo colocar uma plataforma para adequar essa altura. E se eu trabalho sentado, deverei fazer o ajuste da cadeira, da altura da cadeira, para que ele também possa ter o alcance, para proteger todas as suas articulações e não fazer nenhum movimento demasiadamente inadequado para aquela altura daquele posto. A altura de esteiras, nórias, mesas e máquinas precisa ser compatível com a atividade. Seja para o trabalho manual, sentado ou em pé, o mobiliário deve proporcionar condições adequadas de postura, visualização e operação.
atendendo a altura compatível com o tipo de atividade e a distância requerida entre olhos e campo de trabalho. Quando o trabalhador estiver de pé e for necessário regular essa altura, ele também pode utilizar as plataformas ou estrados disponibilizados pela empresa. Além disso, as mesas e bancadas devem ter espaço e profundidade para que o trabalhador posicione seus membros inferiores e, principalmente, permitir o uso de assentos ergonômicos. No dia a dia de trabalho, pequenos ajustes ergonômicos, como a alternância de posição de trabalho e o uso correto de equipamentos, fazem toda a diferença. A partir de agora, você vai continuar acompanhando orientações ergonômicas. Tudo isso para garantir o seu conforto e preservar a sua saúde durante a realização das atividades. No episódio de hoje você vai ver a maneira ergonomicamente correta de se movimentar ao realizar as atividades, as diferenças entre as zonas de trabalho e alguns cuidados que você deve tomar. Em diversos setores da indústria de proteína animal, como a área de embalagem e a sala de espostejamento, os trabalhadores atuam lado a lado e é fundamental que haja espaço para que as atividades sejam realizadas de forma segura e confortável. O espaço entre os postos de trabalho deve permitir que cada trabalhador se movimente de modo adequado sem interferir no espaço de seu colega. Cada empresa realiza uma análise ergonômica do trabalho para determinar a melhor condição dos postos, tanto para o trabalho sentado quanto em pé. Em caso de dúvida, procure o seu supervisor. Eu estou aqui com Caroline Mendes, fisioterapeuta, e ela tem uma dica importante para você. Na sala de corte, que é uma atividade de maior precisão, é importante que o trabalhador mantenha uma angulação de até 45 graus de braço para que ele proteja a sua articulação. E também trabalhar dentro da zona 1, que é uma zona de maior conforto. Se você tiver alguma dúvida específica em relação ao espaço ou à movimentação em sua atividade, já sabe, né? Fale com o seu superior ou com a equipe de segurança e saúde do trabalho. Nada de perguntas na cabeça. Esclarecer questionamentos é parte importante da sua segurança. Os postos de trabalho são divididos em diferentes zonas ergonômicas, que têm o objetivo de estabelecer os limites de alcance manual. A Zona 1 é considerada como um espaço de atividade normal e é a região de maior conforto para o trabalhador. Ela abrange uma distância de 40 centímetros a partir da borda mais próxima do trabalhador. E é nessa zona que devem ser realizadas preferencialmente as atividades de precisão, como corte, limpeza e desossa, por exemplo. A Zona 2 abrange 20 centímetros a partir do término da Zona 1 e é destinada a atividades breves, como pegar ou deixar materiais. No total, esse espaço chega a 60 centímetros. Já a Zona 3 corresponde ao espaço posterior a 60 centímetros e é destinada a atividades pouco frequentes. Essa zona deve ser utilizada apenas se não houver mais espaço para trabalhar na Zona 2. Procure atuar sempre dentro dessa região, priorizando a zona de maior conforto, de modo que você não precise estender-se além do necessário. Combinado? Vamos ver agora alguns cuidados posturais que você deve seguir. Na hora de realizar alguma atividade em pé, use apoios e alterne as pernas de quando em quando. Se você é da equipe de limpeza e for varrer, não curve a coluna. A coluna deve estar sempre reta. Vai passar um peso de uma bancada para outra? Lembre-se de pegar a carga de frente. Se a atividade for realizada próxima ao chão, utilize um banquinho para se sentar. Evite pegar pesos do piso. O melhor mesmo é que ele esteja sobre uma mesa. Quando for pegar o material, mantenha a carga próxima ao corpo. Na hora de pegar uma carga mais pesada, conte com a ajuda de um colega. E sente-se sempre com a coluna reta. Você acaba de ver a movimentação adequada e o espaço entre os trabalhadores, as funções dentro das diferentes zonas de trabalho e os cuidados posturais que você deve ter ao realizar as atividades. Hoje você viu a importância dos cuidados ergonômicos. Siga sempre os procedimentos que mostramos e você trabalhará com segurança e saúde. Espero que tenha gostado do programa. Até a próxima! Pessoal, já que vocês assistiram o vídeo sobre a ergonomia no setor de açougue, a importância da ergonomia, por que é importante realizar pausas, por que é importante
utilizar ferramentas ou ter a carga perto do corpo aí durante o levantamento de peso, porque é importante ter uma postura correta. Agora, a gente vai entender qual o procedimento em caso de acidente no setor de açougue. Então, prestem atenção que esse assunto é super importante aí, referente à NR12, Norma Regulamentadora 12, que fala aí sobre os procedimentos em caso de acidente, tá? Primeiro, pessoal, vocês precisam ter uma ação imediata. Acione o botão de emergência da máquina e interrompa aí o procedimento em caso de acidente, em caso de prender os membros aí em máquinas e equipamentos do setor de açougue. Segundo, peça ajuda. Nunca queira fazer nada sozinho ou se apavorar durante qualquer tipo de acidente. Peça ajuda. Solicite o auxílio e comunique aí o supervisor imediatamente sobre aquele acidente para que o setor de segurança do trabalho consiga aí elaborar um plano de ação e evitar que esse acidente aconteça, tá? Através da investigação do acidente de trabalho. Terceiro, pessoal, primeiros socorros. Caso vocês sejam habilitados, tenham um treinamento específico, apliquem os primeiros socorros aí para evitar um agravamento maior desse acidente. Mas mantenha calma, tá? Caso vocês não tenham primeiros socorros, não tenham treinamento, simplesmente acione a emergência. Para casos graves, acione o SAMU 192, ou o hospital da sua cidade, ou o pronto atendimento da sua cidade, ou o bombeiro da sua cidade, mas tenha calma aí e que tudo aquilo vai ser resolvido. E é importantíssimo aí que vocês entendam que quando a gente segue o procedimento de segurança, quando a gente faz checklist de máquinas e equipamentos, quando a gente tem atenção, a gente consegue evitar esses acidentes graves aí no setor de açougue, tá? Então é importantíssimo, pessoal, em caso de acidente, ação imediata, peça ajuda, primeiros socorros. Se não for habilitado como socorrista ou não tiver o treinamento específico, simplesmente acione a emergência, que já vai estar ajudando muito aquele colaborador que sofreu aquele acidente de trabalho, certo? Dúvidas até agora? Tranquilos? Pessoal, vamos agora assistir um vídeo sobre a importância dos procedimentos em caso de acidente, para reforçar ainda mais tudo isso que foi falado até agora e para que vocês coloquem na cabeça e coloquem em prática tudo isso que foi visto nesse treinamento. Então assistam o vídeo com atenção, entendam a importância do procedimento em caso de acidente. Olá, seja bem-vindo e obrigado por estar aqui. Nessa apresentação nós falaremos sobre primeiros socorros, noções básicas em caso de acidentes do trabalho. Há alguns exemplos de acidentes onde essas noções podem ser aplicadas. Temos choque elétrico, lesões por máquinas e equipamentos, queda de altura e poderíamos ainda listar intoxicação, projeção de materiais, animais peçonhentos e por aí afora. Ao nos depararmos com uma situação de acidente, a primeira coisa que a gente precisa fazer é avaliar a situação, entender o que está acontecendo, o que é que está exatamente acontecendo, ainda determinar a magnitude ou a gravidade daquele acontecimento e se você é ou não capaz de ajudar. Para decidir se você é capaz de ajudar naquela cena de emergência, colocando as mãos na massa, você precisa se fazer 3 perguntas. A primeira, é seguro para mim fazer o que eu vou fazer? Se a resposta for sim, então você vai dar sequência. Caso contrário, não. Você não pode se tornar mais uma vítima daquele mesmo acidente. Outra pergunta, você tem conhecimentos básicos, mesmo que a nível de noções, sobre o que você deve fazer e talvez principalmente sobre o que você não deve fazer? Se a resposta for sim, então prossiga. Caso contrário, não. A última pergunta é, eu tenho capacidade física, no caso força, para fazer o que eu vou fazer, como transportar, como remover uma vítima do local do acidente? Ou ainda, eu tenho capacidade emocional para lidar com essa situação? Porque, afinal de contas, algumas pessoas desmaiam, por exemplo, ao ver sangue. Alguma coisa sempre dá para fazer, no mínimo uma. E essa é ligar para a emergência, lá para o 192, 193 e informar o local do acidente.
informar também o que está acontecendo naquela cena de acidente e a quantidade de vítimas envolvidas. É bem possível que já mesmo ao telefone você receba instruções adicionais. Supondo que você decidiu intervir no acidente, a primeira coisa é tornar esse local seguro, isolando, sinalizando, controlando riscos adicionais, como se for um caso de um acidente de trânsito, sinalizar a via. Se for um acidente dentro da empresa de origem elétrica, eu começo desligando a energia. Finalmente, então, eu cheguei na vítima, onde a primeira coisa que eu vou fazer é avaliar o estado geral daquela pessoa, verificando também o quanto que ela está consciente, se está ou não, e qual é o nível dessa consciência, e apurando ou verificando os sinais vitais, os principais, o pulso, o batimento cardíaco e também a respiração. A gente vai ter uma aula separada para falar desses sinais vitais e outros ainda. Dependendo da minha avaliação da vítima, do que aconteceu, do estado em que ela está, eu posso decidir então remover ela, que é tirar de um lado para outro, ali próximo, no local do acidente, de um local menos seguro para um local mais seguro, onde tanto é mais seguro para ela, como para mim, que estou prestando primeiros socorros. Eu posso decidir também transportar ela, colocar ela num carro e levar para o hospital, ou dependendo da gravidade, eu vou iniciar um tratamento, como por exemplo, a contenção de uma hemorragia ou a reanimação cardiorrespiratória, caso eu determine que isso dê mais chances de sobrevida para essa pessoa. Nós teremos aulas mais detalhadas e específicas também sobre remoção e transporte, algumas formas de tratamento básicos e também a reanimação cardiorrespiratória. Para resumir e finalizar essa apresentação, concentre-se nesses 3 pontos. Primeiro, fique seguro. Segundo, acione a emergência. E terceiro, mantenha os sinais vitais da vítima até a chegada dessa emergência, na ambulância do Corpo de Bombeiros. Nós agradecemos a sua paciência, presença e oportunidade. Obrigado por nos assistir e até a próxima apresentação. Já que vocês viram esse vídeo muito importante sobre os procedimentos em caso de acidente, a gente vai falar agora para que vocês aprendam ainda mais sobre os primeiros socorros básicos aí em caso de corte, de amputações e outros tipos aí de lesões referente a acidentes em máquinas e equipamentos no setor de açougue. Corte, pessoal. Quando tiver corte, quais são os primeiros socorros básicos que vocês têm que fazer? Lave com água corrente limpa, pressione com gás e um pano limpo, eleve o membro afetado e busque atendimento médico imediatamente, certo? Em caso de amputações, controle o sangramento com pressão, envolva a parte amputada em gás limpa, coloque em saco plástico sobre gelo e acione a emergência imediatamente. Não deixe de acionar a emergência, tá? Não deixem de acionar a emergência, certo? Posso contar com vocês, então? Não se apavorem, tenham calma, que tudo vai ser controlado aí e todo mundo vai ficar bem aí no final. Certo? Então, o importante é que o acidente não ocorra, mas se ocorrer, precisamos entender e fazer esses primeiros socorros básicos aí para evitar o agravamento desse acidente. Em caso de qualquer acidente, pessoal, deixo claro para vocês, é importantíssimo comunicar esse acidente. Então, a comunicação dos incidentes e acidentes é importantíssimo porque a gente vai poder colocar esse registro, iremos ter um procedimento de comunicação, iremos fazer análise de causas, que é aquela investigação para evitar que outras pessoas sofram o mesmo acidente pelo mesmo motivo. Então, é importantíssimo aí o registro. Então, não deixem de comunicar qualquer tipo de acidente que ocorrer com vocês. É importantíssimo. Por mais simples que pareça o acidente, a lesão, o corte, tem que ser comunicado imediatamente ao gestor responsável e ao setor de segurança do trabalho, tá? Então, porque é importante, aí a importância desse registro. Então, todo incidente ou acidente, mesmo sem lesão aparente, deve ser registrado para identificar falhas e prevenir futuros acidentes aí em máquinas e equipamentos que serão corrigidos através aí de planos de ações. Por isso que é importante informar. Procedimento de comunicação. 2. Procedimento de comunicação.
Informe seu supervisor imediatamente, preencha o formulário de comunicação de acidente de trabalho com todos os detalhes relevantes ali para ajudar na investigação e na criação de plano de ação. E 3, pessoal, análise das causas. Participe da investigação para identificar quais foram as causas raiz e também contribuir com soluções que evitem recorrências aí desse acidente. Então, é importantíssimo comunicar qualquer tipo de incidente ou acidente de trabalho para que consiga corrigir através dos planos de ação tudo ali que causou um acidente de trabalho, todas as condições inseguras durante a operação de máquinas e equipamentos do setor de açougue, tá? Não deixem de comunicar. Vou até colocar na tela agora para que vocês coloquem na mente de vocês e não esqueçam de comunicar. É obrigatória a comunicação em caso de acidente de trabalho. Repetindo, é obrigatória a comunicação em caso de acidente de trabalho, certo? Posso contar com vocês para que vocês comuniquem qualquer tipo de acidente, por mais simples que pareça? Posso contar? Se eu posso contar com vocês, façam um joinha daí, que eu faço daqui, e a gente vai seguindo aqui com o nosso treinamento de NR12, que é muito importante falar sobre a prevenção de acidentes, sobre seguir procedimentos de segurança durante a operação desses equipamentos que parecem ser simples, né? Que parecem ser inofensivos, mas que realmente podem causar acidentes graves aí durante a jornada de trabalho. E o objetivo desse treinamento é que vocês retornem todos os dias para casa saudáveis e seguros, sem nenhum tipo de lesão, tá? Pessoal, então eu conto com vocês para que vocês comuniquem qualquer tipo de acidente ou incidente, por mais simples que realmente ele pareça naquele momento, certo? E também não permita que o seu colega de trabalho seja o médico da vez. Aquele colega que olha o seu acidente, olha a sua lesão e fala: isso é uma bobagem, precisa ir no médico. Não. Não permita isso e não romantizem aí qualquer tipo de acidente ou incidente de trabalho, certo? Então, vamos fazer agora uma revisão, pessoal, sobre os principais pontos do nosso treinamento hoje, porque é importantíssimo que vocês coloquem em prática tudo isso que foi falado, que foi visto, porque vocês são prioridade para nós da Inovace, vocês são prioridades aí para a empresa de vocês são prioridades para a família e para vocês também, porque a vida de vocês, a saúde de vocês, a segurança de vocês é o que importa para nós. Que vocês retornem todos os dias para casa sem nenhum tipo de acidente, tá? Fazendo a revisão dos principais pontos, segurança é prioridade, pessoal. Nenhuma tarefa é tão urgente que não possa ser realizada com segurança. Então, segurança é prioridade, segurança em primeiro lugar. Segundo, comuniquem os riscos, reporte imediatamente qualquer condição insegura ou quase acidente ou acidente de trabalho que aconteceu com vocês durante a jornada de trabalho. Outra coisa, máquinas e proteções. Nunca opere equipamentos ou máquinas sem as devidas proteções removidas ou até mesmo danificadas. Então é proibido, porque isso pode causar acidentes graves. E EPIs são obrigatórios. Usem todos os EPIs durante toda a jornada de trabalho de vocês, para que assim evitamos acidentes graves e que vocês não tenham nenhum tipo de lesão, certo? Então, para a gente poder revisar novamente sobre os principais pontos do nosso treinamento de NR12, segurança é prioridade, comunique risco, máquinas e proteções e EPIs são obrigatórios aí durante toda a jornada de trabalho, certo? Então, pessoal, compromisso com a segurança sempre. A segurança não é apenas uma responsabilidade, mas um valor fundamental que protege vocês aí que estão assistindo esse treinamento nesse momento, seus colegas e também a sua família. Então, seu compromisso diário, eu conto com vocês para que vocês tenham esse compromisso diário com práticas seguras que garantem que todos possam retornar para casa sãos e salvos. E lembre-se sempre, você que está aí do outro lado da tela é o principal responsável pela sua segurança. Conhecimento, atenção, atitude e prevenção fazem a diferença durante um dia de trabalho produtivo e um acidente com consequências aí permanentes. Então, conto com vocês para que vocês tenham atos seguros, tenham atenção e coloquem em prática tudo que foi visto nesse treinamento hoje. Então, vocês são prioridade para nós da Inovace, vocês são prioridade para todo mundo que está ao redor de vocês. Então, aproveitem que vocês são valorizados pela empresa de vocês, no qual estão hoje assistindo esse treinamento, e coloquem em prática tudo isso que a gente viu nesse treinamento. Muito obrigado pela atenção, espero
ter mais encontro com vocês referente a treinamentos de diversas NRs e principalmente, nunca esqueçam, EPI é obrigatório e segurança em primeiro lugar. Até o próximo treinamento e tchau, pessoal!